Olá, hoje nós vamos iniciar mais um ATP-CDE. O tema de hoje, nós vamos falar sobre análise dos resultados da avaliação de fluência leitora, como interpretar esses resultados. Os nossos objetivos de hoje são identificar o que é fluência em leitura, reconhecer a importância da leitura fluente para a formação leitora e a compreensão de textos, conhecer o instrumento da avaliação de fluência em leitura e a metodologia usada para elaborar os perfis de leitores. Nós já vimos isso no nosso percurso formativo anterior. Nós já falamos sobre o percurso e nós vamos estar retomando para que nós possamos entender como interpretar a avaliação, os resultados da avaliação. Nós vamos identificar os diferentes perfis de leitores, entender quais são os aspectos que compõem a leitura fluente, compreender as características de cada perfil e conhecer algumas práticas de leitura para que eles possam se desenvolver como leitores fluentes. Nosso percurso formativo vai ser a fluência e leitura, a importância da leitura fluente para a formação leitora, o instrumento de avaliação de fluência em leitura e a metodologia usada para a elaboração do perfil, os aspectos que compõem a leitura fluente, os diferentes perfis, as características de cada perfil e as práticas de leitura. Então, o que é fluência em leitura, né? A leitura é um conjunto de habilidades que o leitor precisa acionar simultaneamente enquanto ele lê. Então, não é só a decodificação das palavras. Ele precisa acessar, acionar essas habilidades de forma simultânea na hora da leitura para que ele consiga fazer uma leitura fluente. Ele tem que gastar essa energia dele, ao invés de gastar fazendo a decodificação das palavras, ele tem que gastar para compreender o que ele está lendo. A fluência em leitura ela é a capacidade de decifrar o texto, sendo capaz de traduzir as palavras em sons e, ao mesmo tempo, observar os sinais de pontuação, a entonação do texto, as pausas que o texto tem. E, sendo assim, o leitor fluente, ele é aquele que consegue reconhecer as letras e palavras com precisão. Ele precisa localizar as informações menos ou mais implícita, né? Fazer inferências, alcançando vários graus de complexidade e reconhecer recursos expressivos empregados no texto, que são as pontuações, as pausas, como já foi dito. Ser fluente é uma condição fundamental para compreender o que se lê, e daí a importância de avaliar a fluência leitora, visto que saber o nível em que se encontram os estudantes no processo de alfabetização é uma informação válida para o professor planejar as ações pedagógicas para ele consolidar todo o processo do sistema de escrita alfabético, né? E quais são os aspectos que compõem a fluência, né? O que faz com que um leitor seja considerado fluente? Segundo Josi Toledo, a fluência ela é o elo entre você decodificar as palavras e compreender o sentido daquilo que foi lido. E assim, nós podemos afirmar que a fluência ela é constituída de 3 elementos fundamentais, que, como já foi dito, a precisão, a prosódia e a velocidade e automaticidade. Quando nós falamos de precisão, a precisão está relacionada à capacidade de identificar as palavras escritas de modo que os sinais gráficos sejam convertidos em sinais sonoros. Só é possível alcançar uma boa precisão se houver pleno domínio do sistema alfabético e a competência de saber articular e combinar aquilo que está escrito com aquilo que é falado. Então, as palavras que elas são recitadas ao serem lidas, elas precisam, o som ele precisa estar igualmente junto com a escrita. A prosódia, ela é o terceiro elemento e ela se refere a um ponto relacionado da fluência, que é o termo usado para descrever os aspectos tônicos e rítmicos do discurso. Então, é nesse momento que vai enfatizar
a questão do subir e descer o som, se é uma entonação imperativa, se é uma entonação interrogativa, se é uma exclamação, se eu vou fazer pausa, se eu vou usar para fazer uma entonação mais apropriada para uma situação mais dramática. Então, a prosódia ela vai ser os recursos textuais que ele vai ter que observar. É imprescindível compreender a forma como ela está organizada e se relaciona com sinais de pontuação também. Nós temos também a velocidade que é feita a leitura. Quando nós falamos em velocidade, nós não falamos de pressa na leitura, nós falamos em ler de forma automática. Ler sem parar, ler de forma fluida, sem precisar gastar energia na decodificação. Você apenas lê, tem que ser automático. Quando nós nos referimos à avaliação, como ela foi feita, né? Como ela foi pensada? A avaliação de fluência, as crianças elas são convidadas a ler palavras, pseudopalavras e uma pequena narrativa na qual ela deve responder algumas perguntas sobre o enredo, que é onde ela vai mostrar se ela entendeu o sentido do texto ou não. Para cada uma dessas tarefas de leitura, considera-se um tempo de 1 minuto para que ela possa responder e fazer essas questões. Aqueles estudantes que conseguirem ler um dado número de palavras sem dificuldade, sem pausas, no tempo dado, eles serão considerados leitores fluentes. Os demais, eles vão se encaixar em 2 perfis, no pré-leitor e no leitor iniciante, além daqueles que não foram capazes de realizar qualquer tipo de leitura. A avaliação da fluência ela é realizada pelo aplicativo do CAED, lá na plataforma da SED. Os resultados também nós vamos encontrar lá, mas nós vamos estar falando disso mais para frente. Ele realiza através desse aplicativo, essas leituras, né, dessas palavras, dessa lista de palavras, e a partir daí o professor vai observar qual é o nível de fluidez da leitura que ele tem. E essa avaliação, ela passa por algumas etapas. Então, vamos ver um pouquinho sobre o que é avaliado em cada situação. Então, na primeira etapa, é apresentado um conjunto de palavras dicionarizadas, que são o que a gente chama de palavras de memória, onde a criança ela é observada sobre rotas fonológicas e a lexical, que é o sentido. Pois é preciso identificar se a criança conhece a palavra por memorização. Num segundo momento, é apresentado um conjunto de palavras inventadas, chamadas de pseudopalavras, onde as palavras que são colocadas para o estudante não é de memória. Então, a avaliação, a observação que vai ter que ser feita é a leitura pelo aspecto fonológico dos sons, já que não tem o envolvimento da memorização na leitura da palavra. E num terceiro aspecto, as palavras elas são apresentadas dentro de um contexto. Então é apresentado um texto curto, uma narrativa ficcional, que ela mescla vocabulários de diferentes classes gramaticais e estruturas sintáticas diversas. A análise da leitura do estudante ela ocorre a partir da observação desses 3 aspectos, que é velocidade, precisão e prosódia. E, além disso, os resultados são classificados conforme o perfil do leitor, porque em cima daquilo que foi avaliado nas etapas, com relação à velocidade, precisão e prosódia, ele vai ser classificado dentro de um perfil, e daí vai se avaliar também a questão da fluidez e da precisão na leitura. E como é que é feita a construção desses perfis leitores, né? Nós já falamos um pouquinho das características do perfil leitor na outra formação. Nós vamos estar retomando e para que a gente possa entender como é que
é considerado esses perfis leitores na hora de fazer essa avaliação. Então, o perfil leitor ele é definido a partir de tarefas de leitura apresentada no teste, que são as leituras de palavras, a leitura de palavra inventada e a leitura do texto. Ao conhecer esses perfis, é possível desenvolver ações pedagógicas assertivas para que o estudante possa superar a dificuldade que ele apresenta, para que possa se tornar um leitor fluente. É fundamental identificar com antecedência qual estudante ainda não venceu as dificuldades de aquisição das regras do sistema alfabético e aqueles que não conseguem avançar para a condição de leitores fluentes. Quando o professor ele afirma que na sala dele ele tem aqueles alunos que sabem ler pequenos textos, aquele aluno que sabe ler palavras, que está começando agora a identificar algumas sílabas, ele já está definindo os perfis leitores. Dentro desses perfis, nós encontramos primeiro o nível para leitor. Nesse perfil de para leitor, ainda existem 5 níveis que cabem a ele. Primeiro, nós vamos falar um pouquinho sobre o que caracteriza esse para leitor de uma forma geral e depois nós vamos para os níveis. O estudante que se encontra nesse perfil, ele ainda não dispõe de condições de realizar uma leitura oral, porque exige muito esforço para decodificar a palavra. Então, ele ainda não se apropriou dos princípios que organizam o sistema alfabético da escrita, ainda não venceu os desafios relacionados à decodificação das palavras e, por não ter vencido esses desafios, ele não consegue fazer uma leitura global de forma oral. Considera-se como métrica, né? Considerando-se como métrica um tempo de 1 minuto, um pré-leitor ele vai conseguir fazer a leitura de 10 palavras dicionarizadas dentro de uma lista de 60 ou 5 palavras, pseudo-palavras, numa lista de 40. Geralmente, eles não conseguem ler sequências na leitura, né? De forma assertiva. E, então, ele encontra-se abaixo de 90%. Também se encontram nesse perfil estudantes que não conseguem ter ler uma ou outra palavra de forma isolada, porém de modo silabado, né? Com pausas, com excesso de pausas e diversos desvios no que se refere à relação de grafema e fonema quando você vai fazer a leitura e a escrita e elas não batem. Ainda dentro do pré-leitor, agora nós temos os níveis. Então, nós temos o estudante que ele não leu, o áudio estava sem leitura do estudante. Nós temos o estudante do nível 1, que são os estudantes que nomeiam letras isoladas. O estudante de nível 2, ele é capaz de ler as letras, sílabas ou palavras que não constam no item, né? Palavras de memorização. No nível 3, esse estudante ele consegue soletrar ou silabar sílabas sem ler a palavra de forma integral. No nível 4, esse estudante ele teve outros desvios durante a leitura, então ele vai substituir uma palavra, letras, ele vai fazer troca de letras, ele vai omitir letra ou sílaba, ou ele vai adicionar palavras ou sílabas. No nível 5, esse estudante ele leu até 20 palavras ou 20 pseudo-palavras, e daí a atualização dessa medida, né, dessa métrica, ela vai ser atualizada após a aplicação da avaliação da fluência. Para esse grupo de estudantes, o foco das práticas de leitura eles devem estar em atividades relacionadas às etapas iniciais, onde eles têm que identificar os valores sonoros das letras e o modo como elas se organizam na formação, tanto da palavra como do texto, como elas se organizam dentro do texto. Dessa forma, é preciso que nós, enquanto professores, a gente disponibilize para os alunos, oportunize a eles textos que tenham rimas e aliterações para que ele possa perceber a sonoridade das palavras, que sejam feitas leituras de poemas, de rimas, para que o estudante ele consiga fazer a semelhança entre a escrita e o som, no caso, quando se usa rimas.
Utilizar de trava-línguas e parlendas, porque elas fazem parte da tradição popular e isso faz com que o aluno tenha mais palavras, um repertório de palavras maior por conta da memorização, e daí facilita para ele a questão escrita. Livros de literatura infantil produzidos com o objetivo de contribuir com o processo de alfabetização, porque geralmente são textos curtos e com sílabas mais simples, e que sejam lidos também textos um pouco mais complexos, que na medida que ele avance, ele vá gradativamente conseguindo fazer uma leitura com um texto um pouco mais extenso, com sílabas um pouco mais complexas, para que ele possa sair da zona de desenvolvimento dele, que ele se encontra no momento, e avance. Pensando no leitor iniciante, os estudantes alocados nesse perfil, eles conseguem, no tempo de 60 segundos, ler de forma correta e precisa 11 ou mais palavras ou 6 ou mais pseudo-palavras constantes nos itens do teste. Isso significa que esse estudante ele demonstra já ter se apropriado das regras que organizam o sistema de escrita alfabética, mas ele ainda sente dificuldade nas regras referentes à ortografia, o que faz com que ele leve mais tempo no processo de decodificar a palavra. E quando ele consegue ler textos, essa tarefa ela exige muito esforço ainda. Então, essa dificuldade ocorre porque, no caso de palavras que apresentam padrões silábicos não canônicos, que são mais complexos, com fonemas e grafemas que não sejam regulares. Ou ainda, no caso de palavras que não faz parte, que ela é um pouco mais incomum no dia a dia do estudante. E a partir dessa definição, nós consideramos o leitor iniciante estudantes que se aproximam das regras que organizam o sistema de escrita alfabética, mas ainda apresentam dificuldade na base ortográfica, considerando-se como métrica o tempo de 60 segundos, ele lê aproximadamente 11 ou mais palavras, né, na lista de 60 e 6 ou mais palavras numa lista de 40 pseudo-palavras. E na leitura de textos, esses estudantes apresentam um padrão de leitura semelhante ao observado com relação à tarefa de decodificação, porque ele vai ter algumas pausas, vai ser uma leitura um pouco mais lenta e muitas vezes vai ser silabada ainda por conta das sílabas mais complexas. Os estudantes que compõem esse grupo, eles já venceram esses desafios da alfabetização inicial, mas eles precisam desenvolver maior fluência, eles precisam desenvolver mais entonação. Então, é observada a questão prosódica, né, na leitura, de observar a entonação, se ele respeita os sinais de pontuação, na construção do sentido para o que se lê. As atividades para esse grupo de estudantes, elas requerem que esse aluno ele adquira um fôlego de leitura, que ele consiga fazer uma leitura mais fluida. E para que isso aconteça, é preciso incentivar esses alunos nas atividades de escrita, planejando elas e na leitura oral. E daí é dividido em 3 etapas. A primeira etapa da leitura oral, ela deve ser silenciosa para que o aluno observe as dúvidas que ele tem na hora da leitura, a questão de pontuação dentro do texto, as pausas que ele deve fazer, e tudo isso ele vai fazer observando com a leitura primeiro para ele mesmo, né? A leitura silenciosa. Num segundo momento, a leitura oral ela deve ser feita pelo professor, porque ele vai servir de modelo para que o aluno consiga observar os aspectos prosódicos do texto através da leitura feita por ele. Na terceira etapa, a leitura oral ela deve ser feita pelo estudante em voz alta, então ela pode ser sugerido que se faça num grupo de estudantes, para que eles possam treinar essa leitura. É importante refletir com os estudantes sobre o desempenho deles no momento em que eles estão lendo, e para que isso aconteça, é possível fazer uma gravação da leitura do estudante
e posteriormente reproduzir a gravação para o grupo, para que esses estudantes avaliem o seu desempenho, especialmente no que se refere aos aspectos prosódicos do texto. O leitor fluente, eles são estudantes alocados nesse perfil que já venceram os desafios relacionados tanto à decodificação das palavras como à questão ortográfica. Então, ela já é uma leitura mais automatizada, então ela já é mais fluida e ela estabelece relações entre fonemas e grafemas. E esse estudante, ele revela ser capaz de chegar ao final de uma leitura do texto e responder questões de compreensão. Então, ele já consegue atribuir sentido para que, ao chegar ao final do texto, ele consiga saber falar o que o texto pede, o que as questões pedem a respeito daquele texto. Ele já consegue dar essa informação, já consegue fazer inferências a respeito desse texto. Então, ele consegue construir o sentido daquilo que ele lê. A partir dessa definição, nós consideramos como leitor fluente estudantes que fazem a leitura de um texto com vocabulários ou uma estrutura sintática mais complexa e mais extensa. Ele tem em vista o seu nível de escolarização. Os textos podem ser lidos sem respeito à pontuação ou sem entonação, comprometendo a compreensão do seu conteúdo. Eles podem ser considerados já alfabetizados, mas ainda não proficientes, lembrando que ser proficiente vai muito além de você estar alfabetizado, né? Até mesmo de você atribuir sentido, você precisa realizar várias inferências dentro do texto para que isso seja considerado um leitor proficiente, e em vários gêneros textuais, com base naquilo que ele lê. Esses estudantes, eles apresentam um perfil bastante satisfatório para a etapa de escolarização em que eles se encontram, porque eles já demonstram habilidades de ler com desenvoltura, textos compostos por palavras de diferentes padrões silábicos, inclusive aspectos prosódicos de textos com entonação de pontuação. As atividades para esse grupo, elas devem incluir práticas de leitura bem variada e contemplar diferentes gêneros textuais. Esses estudantes, eles já são capazes de fazer uma leitura para conhecimento próprio, então eles já são capazes, preciso oferecer para eles textos com temas relacionados a diferentes áreas de conhecimento, para que ele vá se tornando esse aluno proficiente em leitura também. E que haja uma continuidade da questão da gravação do aluno na hora de realizar a leitura, para que ele possa continuar fazendo essa autoavaliação de como está a fluência dele na leitura, para que ele vá melhorando. Outras práticas, que isso cabe a qualquer perfil, não só ao perfil de fluente, e principalmente nos perfis anteriores, né, que antecede a fluência leitora, é preciso incorporar atividades de leitura rotina de uma forma que haja constância, que sejam permanentes, que sejam diárias, disponibilizar materiais de leitura variados e ricos, né? É importante fazer uma curadoria, um planejamento para oferecer esse material para esse aluno, para que haja sentido, para que ele consiga fazer uma exploração dessa leitura de forma mediada e depois autônoma, explorar momentos significativos de leitura em sala de aula. E uma vez tendo observado todas essas características de perfis, agora, nesse momento, nós vamos passar a compreender como interpretar esses resultados na plataforma, na avaliação. Para que nós consigamos fazer essa interpretação, nós vamos estar ajudando vocês através de um tutorial que nós vamos estar mostrando aqui, em como chegar nessa avaliação, nos resultados, e como fazer uma interpretação desses resultados, quais são os indicadores. Nós vamos estar propondo para vocês
as atividades para serem feitas no Google Forms depois, posteriormente a essa formação, para que vocês possam pôr em prática, porque nós vamos oferecer um roteiro de interpretação sugerido pelo CAED, para que apliquem nas suas escolas. Lógico que é um roteiro, é uma sugestão de roteiro, tanto na gestão, na questão da diretoria, como quanto na gestão escolar, né, dentro da pré-escola, para que vocês possam fazer a avaliação, o diagnóstico de cada um de vocês, da escola que vocês pertencem. Então, entrando na plataforma, na sede, nós vamos entrar no item pedagógico, nós vamos entrar na plataforma CAED, e lá nós vamos encontrar o card resultados. Ao clicar no card, nós vamos ter acesso a outros 2 cards que vão mostrar para a gente os indicadores de taxa de participação. E daí, no card ao lado, nós vamos perceber que vai estar dividido o percentual de quantas palavras foram feitas pelos alunos, né, dos resultados, do quanto eles conseguiram acertar de cada palavra, por perfil. Então, por isso era importante conhecer o perfil leitor antes. E o porquê de que forma que ele é dividido, né? De que forma que ele se caracteriza. Aqui, nesse outro card, nós vamos estar vendo os indicadores de uma forma mais complexa, de uma forma mais detalhada. Se nós percebemos aqui no pré-leitor, ele vai mostrar para a gente as palavras, né? Quanto o estudante conseguiu. Então, de 20 palavras consideradas sílabas canônicas e de memória, nós temos o estudante conseguiu fazer, a turma, né? Ela conseguiu fazer 2 de 20. Então, numa leitura global, são de 60 palavras, os estudantes conseguem fazer 8. É uma média, gente. E esses indicadores, eles são apenas simulados, eles não são reais, é para estar explicando para vocês. Nas pseudopalavras, são 40 palavras, né, num geral, e 5 palavras, e o estudante que ele se encontra no perfil para leitor, ele vai conseguir fazer 5 palavras. No perfil do leitor iniciante, nós já temos um avanço, né? Então, de 20 palavras, ele já é capaz de falar 17 com precisão. Na leitura global, ele é de 60 palavras, ele consegue fazer uma leitura global de 32. E nas pseudopalavras, que são textos que não são de memorização, de uma lista de 40 palavras, ele é capaz de fazer 5. A leitura de 15, desculpa. Na leitura fluente, na leitura das palavras, com sílabas canônicas, que nós chamamos de sílabas simples, né? De 20 palavras, ele consegue fazer a leitura total, né? Das 20. De 60 palavras, atribuindo sentido, né? De forma global, ele vai conseguir fazer a leitura de 54. Nas pseudopalavras, numa lista de 40, ele vai conseguir fazer a leitura de 38. E os textos, né, onde ele vai atribuir o sentido na leitura do texto, ele vai conseguir fazer a leitura de 88 palavras, com 88% de precisão e 78% de compreensão. Então, aqui vão estar os indicadores da questão do texto, da compreensão do texto, que é a terceira etapa da avaliação. Nós temos aqui também a tabela, nós conseguimos acessar a tabela e, através dela, é possível visualizar os resultados individuais, então, de forma nominal. Então, por exemplo, a aluninha Ana, estou colocando um nome hipotético aqui, ela teve participação no perfil, ela participa do perfil leitor, ela se encontra no pré-leitor, ela conseguiu fazer a leitura de entre 20 palavras, ela conseguiu fazer 19 das palavras com sílabas canônicas, num total de
60 palavras, ela conseguiu fazer 40 numa leitura global, e na leitura de pseudo-palavras, ela conseguiu de 35 fazer 40. Lembrando que esse para leitor, ele pode estar distribuído lá no nível 5, né? Ele tem os níveis também. Aqui ele não classifica por nível. Ele classifica por... ele tem, né, o perfil leitor, as palavras de sílaba que ele conseguiu fazer, mas ele, aqui dentro do para-leitor, por exemplo, ele não fala o nível do para-leitor que ele se encontra. No mapeamento dos estudantes, como fazer esse mapeamento? Esse mapeamento ele é o cruzamento entre os resultados da avaliação de fluência e as observações realizadas pelo professor. Por que as observações realizadas pelo professor e as avaliações internas? A avaliação da fluência leitora por si só, ela não consegue me dizer como é que esse estudante se encontra, em que nível ele se encontra, qual é o processo dele. Até porque, para essa avaliação, é preciso levar em conta que na hora de fazer esse teste de fluência, esse estudante, até pela questão emocional dele, ele não pode não ter estado disponível naquele momento, emocionalmente, ele poderia, pelo fato de estar se submetendo a teste, ele poderia ficar nervoso e não mostrar todo o potencial, tudo aquilo que ele é capaz de fazer. Ele pode ter ficado nervoso. Então, são muitos fatores externos que podem interferir nessa avaliação. Então, sozinho, ele não consegue ser uma avaliação plena. Ele precisa da observação feita dentro da sala de aula, no dia a dia, daquilo que o estudante consegue fazer ou não, e também das avaliações, se elas são coerentes. Porque é através da avaliação e da observação dentro de sala que o professor vai conseguir observar se essa avaliação de fluência ela está coerente com aquilo que está sendo mostrado na observação dele, na avaliação, nas outras avaliações ou não, para que seja feito um diagnóstico da forma mais precisa possível, da forma mais íntegra possível. Porque, com base no diagnóstico, é possível pensar nas atividades que contribuam para que o estudante se torne um leitor fluente. Então, é preciso ter um diagnóstico o mais fidedigno possível. E para que apresente, para que esse estudante possa avançar em cima das atividades planejadas que o professor vai dar através do diagnóstico dele. Aqui nós vamos apresentar, né, a plataforma CAED, ela sugere 2 roteiros para leitura e interpretação dos resultados. Nós colocamos lá no Google, para que vocês possam fazer o estudo depois, a avaliação, algumas questões, né, referentes àquilo que foi falado aqui sobre os perfis leitores, e até mesmo sobre esse roteiro, nós pedimos que vocês façam um estudo, a leitura dele, façam um estudo, ver aquilo que é preciso adequar à realidade de vocês ou não. Como eu disse, é um roteiro sugerido, mas é possível adaptação para cada realidade. Aqui nós temos 2 modelos, né, para que se interprete a fluência, daí vocês vão ter que fazer... para conseguir seguir esse roteiro, vocês vão ter que responder ele, de forma adaptada ou não. Nós temos o modelo de gestão da rede, né, o modelo de roteiro de gestão da rede, para que se interprete, depois de preenchido os dados da rede, né, os indicadores, e também nós temos o roteiro voltado para a escola. Nós vamos oferecer esse material para vocês. Eu vou estar explicando esse primeiro roteiro, mas eu vou dar mais foco em cima do roteiro voltado para a escola. E eu deixei um espaço para vocês poderem tirar dúvidas dentro do Google Forms, onde vocês vão fazer o estudo, para que vocês apresentem, então, caso haja necessidade de fazer uma explicação maior, mais pontual sobre o roteiro de gestão da rede, vocês podem estar indicando lá também as dúvidas de vocês, porque nesse momento eu acredito que seja mais relevante a gente estar fazendo esse roteiro voltado para a escola,
para que vocês possam fazer o diagnóstico o mais preciso possível para a realidade de vocês, para que esses estudantes possam avançar. Então, aqui nós temos o modelo do roteiro 1, que são a análise dos resultados da gestão da rede. Aqui, como vocês podem ver, né, o diagnóstico. Então, para preencher os próximos quadros, considere os resultados gerais da rede. Registre nos campos abaixo o número absoluto e o percentual de estudantes em cada perfil de leitor. Essa estrutura é mais ou menos a que vocês vão preencher no roteiro da escola. Mas, para vocês, a interpretação da gestão da rede, ela vem posterior ao roteiro que vocês vão fazer sobre a escola. Porque não adianta vocês terem um roteiro de interpretar dados de rede se vocês não têm o de vocês primeiro. Porque para comparar ou para fazer algum tipo de leitura de roteiro de gestão da rede, vocês precisam antes saber os indicadores que vocês têm na escola. É com eles que vocês vão conseguir fazer com que os estudantes avancem e criar um diagnóstico. Então, aqui nós vamos estar passando, né, para que o foco seja o da escola. Então, aqui nós chegamos na leitura e análise dos resultados da escola. Então, aqui, assim como no anterior mostrado, nós vamos ter uma série de perguntas e questionamentos, indicadores para vocês estarem preenchendo da realidade da escola de vocês, de acordo com o resultado. Como vocês viram lá no card de resultados, vocês têm os indicadores de forma nominal, né, por aluno. Então, vocês conseguem preencher esse roteiro para conseguir fazer esse diagnóstico. Então, aqui eu vou definir primeiro quantos estudantes eu tenho no perfil para leitor, no iniciante e no fluente. Essa distribuição ela corresponde à percepção em relação ao desempenho dos estudantes na escola, das avaliações internas. Então, aqui eu vou comparar o perfil, o quanto eu tenho em cada perfil, e se isso está batendo com a avaliação interna que vocês fazem, se está coerente. O tempo todo, nesse roteiro, ele vai pedir para você comparar a avaliação de fluência com as avaliações e observações feitas dentro da escola. Então, avançando aqui, eu tenho, de acordo com os resultados da avaliação, em qual nível há mais estudante. Isso após vocês terem verificado se está coerente ou não. Então, análise dos resultados das turmas. Registre no quadro abaixo os resultados das turmas, observando o número de estudantes que se encontram em cada um dos perfis de leitores. Registre o perfil no qual se encontra a maioria dos estudantes, informando se a turma participa ou não de algum programa de incentivo à alfabetização. Aqui, nesse quadro Vamos Conversar, são as observações, os levantamentos das perguntas que vocês têm que fazer, as reflexões que vocês têm que fazer, para que vocês consigam chegar, fazer esse registro no quadro a respeito da turma de vocês, sobre o número de estudantes que se encontram em cada um, aqueles que fazem parte de um programa de incentivo à alfabetização, aqueles que devem se encaixar nesse programa ou não, ou se há necessidade de fazer esse programa. Aqui eu tenho uma tabela já mostrando, né, a turma, quantos se encontram no pré-leitor, no iniciante, no fluente, no perfil com maior concentração de estudantes, quem participa do programa ou não. Então, a pergunta anterior aqui, né, desse quadro, análise dos resultados, vocês podem usar essa tabela para preencher, para ficar mais claro para vocês. E, novamente, né, ele faz a pergunta, essa distribuição corresponde à sua percepção em relação ao desempenho da turma na escola, nas avaliações internas? Vocês têm que ter esse dado de avaliações internas, porque, como eu já disse, não dá para fazer uma avaliação somente em cima da fluência. Os estudantes que tiveram baixo desempenho no teste apresentam dificuldades em sala de aula e nas avaliações internas? Para que vocês comparem, para saber se alguma coisa aconteceu na hora da avaliação do fluência que, às vezes, saiu fora daquilo que se esperava com relação às avaliações internas que ele já havia feito, com o desempenho que ele já tem demonstrado.
Essas dificuldades, elas são coerentes com os resultados apresentados por eles na avaliação externa? E por quê? Então, aqui eles já vão falar sobre as questões da avaliação externa também, de outras avaliações, né? Aqui nós temos, identifica o nível de desempenho que se encontra cada estudante da turma. Daí aqui vocês vão conseguir fazer o nível de desempenho. E aqui nesse quadro vocês vão ter um nível. Então, por exemplo, se o estudante está no pré-leitor no nível 2, vocês vão ter aonde completar, se ele está no nível 2, se ele está no nível 3. Aqui vocês vão fazer um quadro para conhecer a turma, para saber em que situação que a turma está. Aqui ele coloca um quadro para vocês se lembrarem, né, os níveis, para que vocês consigam classificar. Aqui tem as perguntas, né, as questões para serem consideradas. Então, por exemplo, a partir dos registros feitos sobre cada perfil que você acompanha, reflita sobre os seguintes aspectos. O estudante no perfil para leitor, especialmente aqueles que se encontram do nível 1 ao nível 3, né, que está bem ali no início, apresentaram alguma dificuldade de aprendizado durante o ensino remoto, né? Daí vocês vão falar com relação ao ensino remoto, o que ele teve anteriormente. Os estudantes no perfil para leitor, em especial os que se encontram no nível 1 ou 3, eles possuem problema de distorção em idade séria, então esses são dados importantes para vocês poderem fazer um diagnóstico mais preciso. Vocês têm que levar isso em consideração na hora de classificar eles. Como tem sido o trabalho de incentivo à leitura em sala de aula? Então, descreve como vocês têm realizado esse trabalho para que haja... Para ver se é necessário, né, fazer uma alteração, se precisa se empenhar mais com relação ao trabalho de incentivo à leitura, às vezes alterar alguma estratégia. E agora que você analisou os resultados, reflita sobre o processo de ensino-aprendizagem na escola. Então, nesse momento, vocês fizeram o diagnóstico, já tem um resultado, registre no quadro as reflexões que vocês fizeram no grupo. É importante que isso seja feito no grupo, com os professores na escola, que haja toda essa reflexão, seja em conjunto, para que todos tenham acesso aos dados. Como o trabalho de formação de leitores é contemplado na proposta curricular e no projeto e no planejamento, nas avaliações internas da escola. Então, de que forma que isso vai ser trabalhado, como isso foi trabalhado e o que vocês pretendem mudar para que haja avanço nas turmas, daqueles que não estão se encontrando, que ainda estão no pré-leitor, né, no nível 1 ou 3. E para sistematizar esse diagnóstico todo que vocês fizeram, reúna as informações levantadas no quadro abaixo. A escola ela pode retomar sempre que precisar, né? Então, eu estou... mesmo que eu preciso acompanhar essa avaliação, esse diagnóstico, para ver aquilo que eu preciso mudar. E se precisar mudar, eu vou fazendo essa retomada, eu vou mudando as metas, mudando o planejamento. E daí isso pode ser feito por semestre ou por ano, né? Para que possa ser revista todas essas questões. Então, primeiro passo, ao pensar coletivamente nos pontos de atenção, lembrando que isso tem que ser pensado de forma coletiva. Na atenção para cada perfil de leitor e nas estratégias e ações a serem adotadas na escola, é importante refletir sobre a metodologia de ensino que vai ser adotada ou que está sendo adotada pelo professor alfabetizador, se é preciso mudar ou não, o planejamento da aula pelo professor e as atividades que estão sendo adotadas ou que vão ser, a adequação das metodologias de ensino de acordo com o perfil de cada estudante. E num segundo passo, após essa reflexão, é preciso utilizar, né, esses dados e discutir eles sempre que for possível para que haja avanço. Aqui nós temos um modelo de plano de ação, então agora, depois de ter feito o diagnóstico, depois de ter registrado, ter
passado por sistematizado todo o resultado, todo o diagnóstico, nós vamos partir para o plano de ação. Então, nós vamos pensar no que poderá ser feito em relação ao planejamento das ações pensadas por você e pelos demais colegas da escola. E, para isso, nós vamos utilizar o quadro a seguir para registrar o que vocês decidiram. Então, nós temos o nível, né, escola, os pontos de atenção identificados para cada situação, as estratégias que vão ser implementadas e colocar os prazos. É muito importante fazer o planejamento e colocar o prazo para que não se perca, né? Para que não fique perdido esses dados e essas ações, para que elas não se percam de vista. Nós fechamos agora, né, os 2 roteiros. Aqui nós vamos entregar para vocês fazerem dentro do Google esse plano. Aqui vocês vão ver que no roteiro 1, nos 2 roteiros, na verdade, tanto no 1 quanto no 2, abaixo no material que nós vamos enviar, nós estamos mandando o link também para vocês terem acesso ao roteiro inteiro. Né, que aqui nós demonstramos, nós fizemos um recorte de cada parte do roteiro, mas nós vamos mandar esse material para que vocês possam ter acesso e aplicar isso dentro da escola de vocês. Retomando, né, voltando, nós chegamos agora nas considerações finais, nos pontos de atenção maior. Então, é importante lembrar que, voltando, né, o tempo todo durante o roteiro, ele fazia uma retomada de que é importante você usar as avaliações externas, além as avaliações externas da rede, as avaliações internas e a observação do professor no dia a dia. Porque o tempo todo, essa avaliação da fluência, ela é comparada com as demais avaliações para saber se há coerência nos resultados, se há coerência naquilo que está sendo colocado nos perfis que estão sendo avaliados. Então, porque essa avaliação sozinha, ela não é suficiente, ela tem vários fatores que podem atrapalhar ela. Então, é preciso ter os outros olhares, o olhar sobre as outras avaliações para comparar e ver, porque sem isso vocês não conseguem fazer um diagnóstico preciso, e sem um diagnóstico preciso vocês não conseguem fazer uma intervenção adequada. E sem intervenção adequada vocês não conseguem fazer com que esse estudante avance para o nível de leitor fluente. Então, inicialmente, a fluência em leitura ela é apenas uma das dimensões relevantes para se ter um diagnóstico de alfabetização inicial. É muito importante que o professor considere os dados das avaliações realizadas por ele na escola, né, com a própria turma, porque a fluência em leitura ela pode ser variada. Então, retomando, né, mais uma vez, eu peço que vocês façam a avaliação procurem realizar esse diagnóstico com a turma. Vocês têm o material, vocês vão ter acesso a esse material também. Vocês vão ter acesso ao material de estudo e peço que vocês contribuam respondendo, né? Façam esse estudo durante a formação de vocês dentro do espaço escolar, façam essa reflexão, para que vocês consigam avançar com esses estudantes, para que eles se tornem leitores fluentes. Nós vamos fechar por aqui. Nós agradecemos muito a contribuição de vocês e eu vou estar aguardando as atividades propostas para que vocês realizem, para que a gente possa continuar auxiliando esses estudantes a estarem avançando nesse processo de alfabetização.